Você sabia que Marco Aurélio escreveu certa vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos, mas há algo ainda mais profundo que os estoicos compreenderam, algo que pode transformar completamente a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. O verdadeiro poder não está em vencer todas as discussões, não está em ter a última palavra, mas em saber quais batalhas não lutar e quais perguntas jamais responder. Quando eu era mais jovem, acreditava que sabedoria era ter as palavras certas para cada situação. Achava que precisava responder a tudo, que o silêncio era sinal de fraqueza ou de que eu não tinha argumentos suficientes. Eu via pessoas caladas e pensava que elas estavam perdendo, que estavam se submetendo, mas o tempo e a filosofia estoica me ensinaram algo completamente diferente. Me ensinaram que o silêncio, quando é uma escolha consciente e não uma reação de medo, é a forma mais pura de força, é o domínio absoluto sobre si mesmo. Existem perguntas que não devem ser respondidas. Não porque você não tenha respostas, mas porque ao fazê-lo, você entrega sua paz, sua dignidade e sua liberdade. Você cai em armadilhas que foram cuidadosamente preparadas para te tirar do seu centro, para te fazer duvidar de si mesmo, para te fazer perder o equilíbrio que tanto trabalhou para construir. Hoje vou te revelar 5 dessas perguntas. 5 armadilhas psicológicas que pessoas manipuladoras e astutas usam há séculos para dominar os outros, para estabelecer controle, para minar a confiança alheia. Elas soam inofensivas, até gentis em alguns casos, mas por trás delas existe uma intenção oculta, um propósito sombrio. Sêneca escreveu com sabedoria profunda: quem permanece calmo e equilibrado é o mais difícil de enganar. Vamos entender, então, como o sábio estoico mantém sua serenidade e por que escolhe o silêncio estratégico onde outros se apressam em responder, onde outros caem na armadilha de se justificar. Pergunta 1. Por que você está tão nervoso? Lembro-me claramente de um dia, há anos atrás, quando um colega me perguntou isso antes de uma reunião importante. Eu estava chegando na sala de conferências, revisando mentalmente minha apresentação, focado e preparado. Por que você está tão nervoso? Disse ele sorrindo, com aquele tom que parecia de preocupação genuína. E sem pensar, sem processar o que realmente estava acontecendo naquele momento, respondi quase automaticamente: não estou nervoso, só dormi mal ontem à noite. Aquela simples frase mudou tudo. A partir daquele momento, todos na sala começaram a me olhar como se eu realmente estivesse inseguro, como se houvesse algo errado comigo. A reunião que deveria ter sido sobre meu projeto se tornou sobre meu suposto nervosismo. Minha credibilidade foi minada antes mesmo de eu começar a falar. Demorei anos para entender plenamente que havia caído numa armadilha sutil, mas extremamente eficaz. Quando alguém pergunta: por que você está tão nervoso? Ou por que está tão tenso? Parece preocupação à primeira vista. Parece que a pessoa está cuidando de você, tentando te ajudar. Mas muitas vezes, muito mais frequentemente do que gostaríamos de admitir, é manipulação pura. O que hoje a psicologia moderna chama de indução emocional. É uma técnica onde alguém tenta implantar um estado emocional em você através da sugestão. É como hipnose conversacional. A pessoa não está perguntando se você está nervoso. Ela está afirmando que você está e apenas disfarçando isso como pergunta. Assim que você responde, assim que você se engaja com essa pergunta, você aceita o pressuposto implícito de que há algo errado com você. Você aceita que está nervoso, mesmo que não estivesse. E ao se justificar, explicando por que está ou não está nervoso, você entrega o controle da situação. Epicteto alertava seus discípulos com palavras que ecoam através dos séculos. Não é o que acontece com você que o perturba, mas a opinião que você tem sobre o que acontece. O manipulador, a pessoa astuta, quer justamente provocar uma reação, quer te fazer questionar seu próprio estado emocional, quer plantar a semente da dúvida. Quando finalmente aprendi a responder com calma, simplesmente dizendo: estou bem, obrigado, e imediatamente voltando ao assunto original, percebi a mudança dramática. A força retornou para mim. O controle estava de volta às minhas mãos. Eu não estava mais dançando conforme a música de outra pessoa. Você não precisa provar a ninguém que está calmo. Você não precisa demonstrar sua serenidade através de palavras. Na verdade, quanto mais você tenta provar, mais você parece estar tentando se convencer. O silêncio, quando nasce do autocontrole genuíno, quando vem de um lugar de paz interior verdadeira, se torna o seu escudo mais poderoso.
Nunca permita que outros definam seu estado emocional. Nunca dê a alguém o poder de te dizer como você está se sentindo. Se alguém tenta te desequilibrar com esse tipo de pergunta, lembre-se, a serenidade é a forma mais elegante de força. É a manifestação visível de um domínio interior invisível. E existe algo mais profundo aqui. Quando você não reage, quando permanece calmo diante dessa provocação disfarçada, você está enviando uma mensagem clara. Eu não sou facilmente manipulado. Eu conheço meus próprios estados internos melhor do que você, e não preciso da sua validação ou da sua opinião sobre como me sinto. Pergunta 2. Você não confia em mim? Essa é uma das favoritas absolutas dos manipuladores experientes. Ouvi essa pergunta muitas vezes ao longo da minha vida, em relacionamentos amorosos, em amizades que pensei serem sólidas, e até no ambiente de trabalho. É uma pergunta versátil, que serve para múltiplas situações de manipulação. Sempre que eu colocava um limite saudável, sempre que eu pedia clareza sobre algo, sempre que eu queria entender melhor uma situação antes de me comprometer, alguém inevitavelmente dizia com tom de mágoa: "Você não confia em mim?" E imediatamente a culpa surgia dentro de mim como uma onda. Eu pensava: será que estou sendo frio demais? Será que estou sendo desconfiado sem razão? Talvez o problema seja realmente eu. Talvez eu tenha questões de confiança que preciso resolver. Mas com o tempo, com a experiência e com o estudo profundo da filosofia estoica, percebi que essa pergunta raramente fala realmente de confiança. Ela fala de controle. É uma tentativa sofisticada de fazer você duvidar da sua própria prudência, da sua capacidade de avaliar situações e pessoas. Sêneca escreveu com clareza cristalina: o primeiro passo para a sabedoria é distinguir o que podemos confiar daquilo que precisamos questionar. O sábio estoico não desconfia de tudo e de todos em um estado de paranoia constante, mas também não entrega sua confiança às cegas, como se fosse algo sem valor. A confiança genuína é construída, é ganhada através de ações consistentes ao longo do tempo. Não é algo que deve ser exigido ou presumido. E quando alguém tenta te fazer sentir culpado por ser cauteloso, por querer clareza, essa pessoa está revelando algo importante sobre suas intenções. Certa vez, um amigo me pediu um grande favor financeiro. Era uma quantia significativa. Quando pedi detalhes sobre como o dinheiro seria usado e quando poderia esperar recebê-lo de volta, ele imediatamente disse com tom ofendido: "Você não confia em mim? Depois de todos esses anos de amizade?" Antes, eu teria recuado, me desculpado e entregado o dinheiro sem mais perguntas. Mas dessa vez, respirei fundo e respondi: "Confio sim. E é justamente porque valorizo nossa amizade que quero manter tudo claro entre nós. A verdadeira confiança não tem medo da transparência. Vamos alinhar os detalhes para que nenhum de nós dois tenha problemas ou mal-entendidos depois." Ele riu no começo, um riso nervoso, mas depois vi o respeito crescer em seus olhos. Ele compreendeu que eu não estava questionando seu caráter, estava sendo responsável. E meses depois, ele me agradeceu por ter estabelecido aquela clareza, porque realmente o ajudou a se organizar melhor. A verdadeira confiança nunca teme a transparência, nunca tem medo de perguntas, de clarificações, de acordos claros. Só a falsa confiança, só a manipulação, teme o escrutínio e a luz. Para o estoico, prudência não é desconfiança, é consciência, é estar presente, atento, não ingênuo. Como disse Marco Aurélio com autoridade: o homem deve permanecer de pé por suas próprias pernas, não ser mantido de pé pelos outros. Então, se alguém te pressionar com essa pergunta carregada, se alguém tentar te fazer sentir culpado por ser prudente, respire profundamente e lembre-se: quem realmente merece confiança jamais vai exigir fé cega. Vai compreender seus limites, vai respeitar sua necessidade de clareza, porque o respeito caminha junto com a sabedoria. E mais, observe o padrão. Se alguém usa essa pergunta repetidamente, sempre que você estabelece qualquer tipo de limite ou pede qualquer tipo de clarificação, você está diante de um manipulador. Uma pessoa genuína pode fazer essa pergunta uma vez, em um momento de vulnerabilidade real. Mas fazer disso um padrão, uma ferramenta recorrente, revela intenção manipuladora. Pergunta 3. O que você está escondendo? Essa é talvez a mais invasiva de todas, a mais agressiva, ainda que disfarçada de curiosidade ou preocupação. Já ouvi essa pergunta em momentos em que eu apenas queria paz, momentos em que eu simplesmente precisava de espaço para processar meus pensamentos, e alguém queria controle absoluto sobre minha vida interior.
Por que você está tão quieto ultimamente? O que está escondendo? Você anda muito reservado. Tem algo que não quer que a gente saiba? Por que não compartilha mais as coisas? O que está ocultando de nós? No passado, meus anos mais jovens e menos sábios, eu me justificava extensamente. Eu dizia: não estou escondendo nada, só estive ocupado, só estive pensando, só precisei de um tempo para mim. Mas não adiantava, porque a pessoa continuava pressionando, continuava insinuando que havia algo suspeito no meu comportamento. E aqui está a verdade crua. Quem quer te acusar de algo não busca a verdade. Não está interessado em realmente compreender. Está buscando poder, está tentando estabelecer controle, está tentando te fazer sentir que você deve explicações contínuas sobre cada aspecto da sua vida interior. Sêneca disse algo profundamente libertador. O sábio não precisa se justificar diante do tolo, porque o tolo não entende a razão. Mesmo que você apresente os argumentos mais lógicos, mais bem construídos, o tolo vai distorcê-los para se adequar à narrativa que já criou em sua mente. Ao responder essa pergunta, ao se engajar com essa acusação disfarçada de pergunta, você aceita o papel de culpado mesmo sendo completamente inocente. Você entra em um jogo onde já perdeu antes de começar, porque as regras foram estabelecidas para garantir sua derrota. O manipulador faz essa pergunta para atravessar seus limites, para arrancar informações que pertencem apenas a você, para invadir territórios da sua vida interior que são sagrados e privados. Mas aqui está algo fundamental que precisamos entender. Ter privacidade não é esconder. Ter limites não é ter segredos sujos. Privacidade é preservação, é proteção, é reconhecer que nem tudo precisa ser compartilhado, que nem todos têm direito de acesso total à sua vida. E isso não só é saudável, é absolutamente necessário para manter sua integridade psicológica. Hoje, quando alguém me pergunta isso, quando alguém tenta me acusar de esconder algo simplesmente porque escolho manter certas coisas privadas, eu respondo com calma e inabalável. Todo mundo tem direito à própria privacidade. Isso não significa que esteja escondendo algo errado. Significa que tenho uma vida interior que é minha. Ou, às vezes, uso uma técnica ainda mais eficaz. Devolvo a pergunta: por que você acha que eu estaria escondendo alguma coisa? O que te leva a essa conclusão? O simples ato de devolver a responsabilidade, de fazer a pessoa explicar sua acusação infundada, geralmente desmonta o jogo completamente. E você verá algo interessante. O manipulador geralmente muda de assunto rapidamente quando confrontado dessa forma. Ele não tem resposta genuína, porque o objetivo nunca foi compreender você. O objetivo era te dominar, te fazer sentir constantemente vigiado e julgado. Se alguém repete essa pergunta com frequência, se alguém constantemente questiona sua necessidade de privacidade e espaço pessoal, talvez o problema não esteja na sua reserva natural. Talvez o problema esteja no desejo obsessivo dessa pessoa de controlar e monitorar cada aspecto da sua vida. E aqui está uma verdade que os estoicos compreenderam há mais de 2000 anos. O indivíduo que respeita seus próprios limites atrai pessoas que também respeitam limites. Quando você se mantém firme em sua privacidade, quando você protege seu espaço interior, você naturalmente afasta aqueles que não podem respeitar isso. Pergunta 4. Você acha que é melhor do que os outros? Essa pergunta aparece em um momento muito específico da jornada de crescimento pessoal. Ela surge quando você começa a mudar de verdade, quando você começa a implementar princípios estoicos em sua vida, quando você para de reagir a provocações insignificantes, quando você deixa de participar de fofocas tóxicas, quando você se recusa a se envolver em discussões inúteis que não levam a lugar nenhum, quando você simplesmente escolhe viver com mais disciplina, mais propósito, mais alinhamento com seus valores. É exatamente aí que alguém, geralmente alguém que você considerava próximo, diz com um tom acusatório: "Ah, agora você acha que é melhor que a gente, né? Ficou muito evoluído para nós. Está acima das nossas conversas agora?" Durante muito tempo, durante anos demais, eu tentava me defender quando ouvia isso. Eu dizia: não é isso. Não acho que sou melhor que ninguém. Eu só. E antes de terminar a frase, eu já havia caído na armadilha. Porque quando você se justifica, quando você pede desculpas por crescer, você está enviando a mensagem de que seu crescimento pessoal precisa da aprovação dos outros. Você está dizendo que deve se manter no mesmo nível que todos para não ofendê-los. Epicteto dizia com sabedoria penetrante: se queres progredir,
Aceita parecer tolo e ignorante aos olhos dos outros. Aceita que vão te julgar, que vão te criticar, que vão tentar te puxar de volta para onde você estava. E permanece firme, mesmo assim. Crescer exige humildade genuína, mas humildade não é submissão. Humildade não é se fazer pequeno para que outros se sintam grandes. Humildade é reconhecer que você ainda tem muito a aprender, mas também ter a dignidade de não se rebaixar para agradar. Lembro-me claramente de um jantar com velhos amigos de escola. Havia anos que não nos víamos. Eles começaram a fazer piadas cruéis sobre alguém que não estava presente, zombando de suas dificuldades financeiras, de sua aparência. Era o tipo de conversa que antes eu participaria sem pensar duas vezes. Mas dessa vez, eu fiquei em silêncio. Não julguei ninguém, não fiz cara feia, simplesmente não participei. Um deles notou e riu, dizendo em voz alta para que todos ouvissem: "Olha aí o filósofo, se acha acima disso agora. Bom demais para rir com a gente." Naquele momento, percebi algo profundo. O silêncio incomoda tremendamente quem ainda vive no barulho. A paz perturba quem está acostumado ao caos. O crescimento ameaça quem escolheu a estagnação. Por isso, quando alguém tentar te envergonhar por ter princípios, quando alguém tentar te fazer sentir culpado por escolher um caminho diferente, responda com serenidade inabalável: "Não me acho melhor que ninguém. Apenas escolho o que considero certo para mim, e respeito que você faça escolhas diferentes." Ou simplesmente, de forma ainda mais direta e clara: "Respeite o seu caminho. Eu respeito, mas respeite o meu também." O estoico verdadeiro não busca superioridade moral. Não está em uma competição para provar que é melhor que os outros. Está buscando coerência, alinhamento entre seus valores e suas ações, integridade pessoal. E quem tenta te puxar para baixo, quem tenta te fazer sentir mal por crescer, muitas vezes só não suporta ver alguém subindo enquanto ele escolhe ficar onde está. Não é sobre você ser melhor. É sobre você estar melhor. E isso ser um espelho desconfortável para quem não está disposto a fazer o trabalho. Pergunta 5. Você não vai se ofender se eu te disser a verdade, né? Essa é a mais disfarçada, a mais insidiosa de todas. Ela se veste de honestidade, de coragem, de amizade verdadeira, mas frequentemente traz veneno escondido sob a capa da sinceridade. Não é por mal, mas preciso te dizer uma coisa. Você sabe que eu te amo e só quero o seu bem, então vou ser sincero. Alguém precisa ter coragem de te falar isso. Geralmente, essa frase vem antes de uma crítica destrutiva, de algo que vai te machucar desnecessariamente, de uma opinião que você não pediu e provavelmente não precisa ouvir. No passado, sempre que alguém usava essa frase comigo, eu respondia com um sorriso forçado e dizia: "Claro que não vou me ofender. Pode falar à vontade." E quase sempre, quase invariavelmente, eu me arrependia nos minutos seguintes, porque essa permissão que eu dava se tornava uma arma. A pessoa sentia que tinha carta branca para dizer qualquer coisa, por mais cruel ou desnecessária que fosse. E se eu reagisse mal, se eu me incomodasse com o que foi dito, ela sempre podia responder: "Mas você disse que não ia se ofender." Eu só estava sendo honesto como você pediu. Epicteto dizia com clareza absoluta: "Se quer ser invencível, não lute batalhas que não te dizem respeito. Escolha suas batalhas com sabedoria." E muitas vezes a sabedoria está em não lutar de forma alguma. Quando alguém te pergunta se pode te ofender, o que essa pessoa realmente quer saber não é sobre sua capacidade de ouvir verdades. Ela quer saber quanto desrespeito você está disposto a tolerar. Ela está testando seus limites para ver até onde pode ir. Certa vez, um colega de trabalho se aproximou de mim no corredor e disse com tom de preocupação falsa: "Olha, você não vai se ofender se eu contar o que andam dizendo de você pelos corredores, né? Acho que você tem direito de saber." No passado, eu teria mordido a isca imediatamente. Mas dessa vez, eu respirei fundo, me centrei e respondi com calma: "Se não for algo que me ajude a viver melhor ou trabalhar melhor, algo construtivo que eu possa realmente usar, prefiro não saber. Fofocas e opiniões alheias não me servem." Ele ficou completamente sem ação. Esperava que eu implorasse para saber, que eu ficasse ansioso e preocupado. Mas o meu desinteresse genuíno desarmou completamente a situação. Ele murmurou algo sem sentido e foi embora. E ali, naquele momento simples, mas profundo, percebi algo libertador. Nem toda verdade merece ser ouvida. Nem toda opinião merece sua atenção.
Nem todo comentário merece seu tempo ou sua energia emocional. Quem realmente valoriza a honestidade, quem realmente pratica a franqueza virtuosa, fala com respeito. Não precisa de aviso prévio. Não precisa preparar o terreno pedindo permissão para ofender. Simplesmente compartilha sua perspectiva de forma respeitosa, deixando claro que é uma opinião, não um fato absoluto. Se alguém precisa pedir permissão para te ofender, é porque já sabe conscientemente que vai ultrapassar o limite do respeito básico. Já sabe que o que vai dizer é inapropriado, desnecessário ou cruel, e está tentando se proteger antecipadamente da responsabilidade. Responda com sabedoria estoica. Depende do que você vai dizer. Se for algo respeitoso e construtivo, claro. Se for algo ofensivo, então talvez não devesse ser dito. Ou simplesmente, se você acha que posso me ofender, talvez devesse repensar se realmente precisa dizer isso. Essas respostas devolvem o espelho ao outro. Colocam a responsabilidade de volta onde pertence. E você permanece sereno, centrado, sem entrar no jogo manipulativo que foi preparado para você. Marco Aurélio escreveu em suas meditações pessoais: a melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo, não descer ao nível daqueles que te atacam, permanecer elevado quando tentam te puxar para baixo. A sabedoria do silêncio estratégico, integrando os ensinamentos. O estoicismo não ensina o silêncio do medo, do covarde que se cala porque tem medo das consequências. Ensina o silêncio do domínio interior, do sábio que escolhe conscientemente quando falar e quando calar, sabendo que ambos podem ser formas de poder. Haverá sempre pessoas que testarão a sua calma, que farão perguntas carregadas de intenção manipuladora só para ver se você perde o equilíbrio, só para observar se podem te tirar do seu centro. Isso é inevitável quando você começa a viver com princípios, quando você começa a se destacar pela sua serenidade. Mas lembre-se desta verdade fundamental: você não precisa jogar todos os jogos que colocam diante de você. Não precisa aceitar todos os convites para o drama, para o conflito, para a justificação infinita. Você pode simplesmente olhar para o jogo, reconhecê-lo pelo que é e escolher não participar. A verdadeira sabedoria, aquela que os estoicos cultivaram através de séculos de prática e reflexão, não está em ter todas as respostas prontas para todas as situações. Está em reconhecer quais perguntas simplesmente não merecem resposta, quais jogos não merecem sua participação. Quando você se recusa a reagir a uma provocação, você não está fugindo da situação como um covarde. Você está vencendo de uma forma que a pessoa manipuladora nem sequer compreende, porque ela esperava uma reação, contava com ela, construiu toda a sua estratégia em torno dela. E você, ao permanecer calmo, desmantelou completamente o plano. Cada vez que escolhe o silêncio estratégico sobre a provocação reativa, cada vez que escolhe a serenidade sobre a justificação ansiosa, você conquista mais liberdade interior. Você se torna menos controlável, menos manipulável, mais dono de si mesmo. Sêneca escreveu em uma de suas cartas mais belas: assim como uma boa história, o que importa na vida não é o quanto ela dura, mas o quanto é boa. O mesmo vale para as conversas, para os relacionamentos, para cada interação humana. Não importa quanto tempo duram, mas o quanto de paz, de dignidade, de autenticidade deixam quando terminam. E eu acrescentaria: não importa quantas palavras você diz, mas o peso e a intenção por trás delas. Às vezes, uma única frase dita com consciência e presença vale mais do que 1000 palavras ditas no calor da reação emocional. Quando você compreende profundamente essas 5 perguntas e as intenções manipuladoras por trás delas, você desenvolve algo precioso, um detector interno de manipulação. Você começa a sentir quando alguém está tentando te desequilibrar, mesmo antes de processar logicamente o que está acontecendo. E esse detector interno te dá algo que nenhuma técnica de persuasão ou manipulação pode penetrar: liberdade genuína. A liberdade de escolher suas batalhas, de proteger sua paz, de viver de acordo com seus princípios, sem ser constantemente arrastado para dramas e conflitos que não servem ao seu crescimento. Vivendo a filosofia estoica no dia a dia, práticas concretas. Mas como isso se traduz em ações práticas no seu dia a dia? Como você realmente implementa essa sabedoria quando está no meio de uma conversa tensa, quando alguém acabou de fazer uma dessas perguntas e está esperando sua resposta? Primeiro, pratique a pausa. Entre o estímulo e a resposta,
Existe um espaço. E nesse espaço reside sua liberdade, sua capacidade de escolher. Quando alguém faz uma dessas perguntas, respire profundamente. Apenas uma respiração consciente já cria distância suficiente entre você e a reação automática. Segundo, reconheça o padrão. Muitas vezes, a mesma pessoa usará as mesmas táticas repetidamente. Quando você começa a notar esses padrões, eles perdem o poder. Você pensa, essa é aquela tática de indução emocional novamente. Eu já conheço esse jogo. Terceiro, mantenha suas respostas curtas e redirecionadoras. Você não precisa de longos discursos para se defender. Uma frase simples e calma, seguida de um redirecionamento para outro tópico ou para a ação, é infinitamente mais poderosa que 10 minutos de justificativas. Quarto, observe sua própria energia. Quando você está respondendo a essas perguntas, está sentindo uma drenagem de energia, está sentindo tensão no corpo, está sentindo aquela necessidade ansiosa de se justificar. Esses são sinais de que você está caindo na armadilha. Use-os como alertas para recuar e se recentrar. Quinto, cultive relacionamentos com pessoas que não fazem essas perguntas. Quando você experimenta interações genuínas, onde não há jogos psicológicos, onde há respeito mútuo autêntico, você desenvolve um padrão de comparação. Você percebe claramente a diferença entre comunicação saudável e manipulação disfarçada. E aqui está algo crucial que aprendi ao longo dos anos. Quanto mais você pratica esses princípios estoicos, mais você naturalmente atrai pessoas que também os valorizam, e naturalmente afasta aqueles que dependem de manipulação para se relacionar. Não porque você está rejeitando essas pessoas ativamente, mas porque elas percebem que seus jogos não funcionam com você. E como não conseguem o que querem através da manipulação, eventualmente desistem e buscam alvos mais fáceis. O poder transformador da integridade pessoal. Existe algo profundamente libertador em saber que você não deve explicações sobre cada aspecto da sua vida interior a cada pessoa que pede. Que você tem o direito sagrado de manter limites, de proteger sua paz, de escolher onde investe sua energia emocional. Os estoicos antigos viviam em uma época muito diferente da nossa. Não tinham redes sociais, não tinham a pressão constante de estar sempre disponível, sempre respondendo, sempre se justificando. Mas os princípios que eles desenvolveram são, se algo, ainda mais relevantes hoje, porque vivemos em uma era de exposição constante, onde somos bombardeados por opiniões alheias, onde todos se sentem no direito de comentar sobre nossas vidas, nossas escolhas, nossos caminhos. E nesse contexto, saber o que não responder é uma forma de autopreservação essencial. Marco Aurélio, o imperador filósofo que tinha o poder de vida e morte sobre milhões, escreveu em seus diários privados que o verdadeiro poder não está em comandar exércitos ou governar impérios, está em governar a si mesmo, em manter sua mente livre e serena, independentemente das circunstâncias externas. E parte desse autogoverno é reconhecer quando alguém está tentando invadir seu território interior, tentando estabelecer controle sobre seus pensamentos e emoções, e ter a dignidade e a força para simplesmente dizer não, através do silêncio, através da não participação. Quando você para de se justificar constantemente, quando você para de explicar cada escolha que faz, quando você simplesmente vive de acordo com seus princípios, sem pedir permissão ou aprovação, algo mágico acontece. Você se torna mais você mesmo, mais autêntico, mais integrado, mais inteiro, navegando relacionamentos com sabedoria estoica. E é importante entender. Isso não significa se tornar frio, distante ou indiferente. Não significa construir muros ao redor do seu coração. Significa escolher sabiamente com quem você constrói pontes, com quem você compartilha sua vulnerabilidade, com quem você abre seu mundo interior. Os estoicos valorizavam profundamente a amizade verdadeira. Sêneca escreveu extensivamente sobre a importância de ter amigos de confiança, pessoas com quem você pode ser completamente honesto, completamente você mesmo, mas ele também enfatizou que essas amizades são raras e preciosas, não algo para ser distribuído indiscriminadamente. Então, quando você aprende a não responder a essas 5 perguntas manipuladoras, você não está se fechando para relacionamentos genuínos, está criando espaço para eles, está removendo o ruído, a toxicidade, a manipulação, para que conexões autênticas possam florescer. E aqui está a beleza disso. As pessoas certas, aquelas que realmente se importam com você,
que realmente valorizam quem você é, nunca farão essas perguntas. Nunca tentarão te manipular ou te controlar. Respeitarão naturalmente seus limites porque elas próprias têm limites saudáveis. Então, em certo sentido, aprender a não responder a essas perguntas se torna um filtro natural. Ajuda você a identificar rapidamente quem está realmente alinhado com seus valores e quem está apenas tentando te usar para suas próprias agendas. O crescimento contínuo e a prática diária. Mas não se iluda pensando que uma vez que você aprende esses princípios, está imune para sempre. A manipulação pode ser sutil, pode vir disfarçada de formas que você não reconhece imediatamente. Mesmo após anos de prática, ainda haverá momentos em que você se pega respondendo automaticamente a uma dessas perguntas. E quando isso acontecer, não se julgue duramente. Os estoicos ensinavam a autocompaixão junto com a autodisciplina. Reconheça o deslize, aprenda com ele e volte ao centro. Cada vez que você tropeça e se levanta, você fica mais forte, mais sábio. A prática estoica não é sobre perfeição. É sobre progresso consistente, sobre melhoria gradual, sobre se tornar um pouco mais sábio, um pouco mais sereno, um pouco mais livre a cada dia. Epicteto, que passou de escravo a um dos filósofos mais respeitados de Roma, costumava dizer a seus alunos: você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas você sempre pode controlar como você responde. E nessa resposta, nessa escolha, reside toda a sua liberdade. E essa é a essência de tudo que discutimos hoje. Essas 5 perguntas só têm poder sobre você se você permitir, se você escolher responder, se você entrar no jogo, se você aceitar os pressupostos ocultos por trás delas. Mas quando você reconhece essas perguntas pelo que realmente são, armadilhas psicológicas, tentativas de manipulação, jogos de poder, você pode simplesmente escolher não jogar. E nessa escolha, nessa recusa calma e digna, você encontra verdadeira força. Palavras finais. O convite à prática. Então, aqui está o meu convite para você. Da próxima vez que alguém fizer uma dessas 5 perguntas, pause. Respire. Reconheça o que está acontecendo. E então, conscientemente, escolha não entrar no jogo. Não com raiva, não com indignação, mas com a calma serena de alguém que conhece seu próprio valor e não precisa prová-lo a cada momento. Com a dignidade de alguém que sabe que nem toda pergunta merece resposta. E observe o que acontece. Observe como a dinâmica muda, como o poder retorna para você, como você se sente mais centrado, mais livre, mais você mesmo. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, se essas reflexões fizeram sentido para sua vida e suas experiências, demonstre seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que poderia se beneficiar desses ensinamentos e se inscreva no canal Caminho Estoico. Aqui, neste espaço que estamos construindo juntos, você encontrará mais sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Aprenderá a cultivar a serenidade mesmo no meio do caos, a fortalecer sua mente contra as tempestades externas, a proteger sua paz interior como o tesouro mais precioso que você possui. E faça isso um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma não resposta consciente de cada vez. Porque a transformação real não acontece em um único momento dramático. Acontece em 1000 pequenas escolhas diárias de alinhamento com seus princípios, de fidelidade aos seus valores, de compromisso com seu crescimento. Lembre-se sempre desta verdade fundamental que os estoicos compreenderam há mais de 2000 anos e que continua tão relevante hoje quanto era então. O silêncio do sábio, escolhido conscientemente e mantido com dignidade, vale infinitamente mais do que o barulho do tolo. Não porque o sábio não tenha nada a dizer, mas porque ele sabe exatamente quando suas palavras têm valor e quando o silêncio é a resposta mais poderosa. E quando você domina essa arte, quando você aprende a navegar o mundo com essa sabedoria, você descobre algo extraordinário. Você se torna praticamente impossível de manipular. Você se torna livre de uma forma que a maioria das pessoas nem sequer imagina ser possível. Essa é a promessa da filosofia estoica. Não é uma promessa de vida sem desafios, sem dificuldades, sem pessoas tentando te manipular. É a promessa de que você pode permanecer sereno, centrado e livre, independentemente de tudo isso. Então vá, pratique, viva esses princípios e descubra por si mesmo o poder transformador do silêncio consciente, da não reação escolhida, da dignidade mantida diante da provocação. Até o próximo vídeo.
Que sua jornada estoica continue trazendo paz, sabedoria e liberdade verdadeira à sua vida.